Olá, pessoal. Eu sou Henrique Silveira e este é o Conversas com Ipiquera. Esta é uma iniciativa do Núcleo Ipiquera que tem como missão fortalecer agendas e atores progressistas, pois a gente acredita que esse campo precisa renovar suas agendas, suas práticas e suas lideranças para enfrentar os desafios do Brasil no século XXI. Ipiquera é uma palavra em tupi que significa ancestrais, portanto, a gente quer aqui reverenciar todos os povos que construíram o nosso país e, a partir dessa mistura, apontar para o futuro. Este é o quarto episódio, né, de uma série de entrevistas com lideranças políticas e especialistas da sociedade civil para a gente debater temas fundamentais no debate eleitoral de 2024. Então, mensalmente, eu estou aqui com convidados. Então, desde já, eu te convido para que você possa assinar aqui o sininho no YouTube, seguir a gente nas redes sociais, assinar a nossa newsletter e acompanhar as nossas atividades. Esse é o quarto episódio, né, de uma série de entrevistas com lideranças e especialistas da sociedade civil para a gente debater temas essenciais nas eleições de 2024. Então, todos os meses eu estou por aqui com convidados especiais, então te convido desde já a ativar o sininho aí do YouTube, seguir a gente nas redes sociais, né, assinar a nossa newsletter para acompanhar esse trabalho do Núcleo Ipiquera. E hoje é um dia muito especial. A gente vai falar hoje do tema fé e política com duas pessoas que eu sou fã, sou suspeito para falar, né? A gente vai falar de fé e política, um tema que permeia, né? A fé está dentro da nossa sociedade, da nossa cosmovisão, né? E a gente vai falar de como isso se afeta a política e, sobretudo, o campo progressista. Eu estou com duas pessoas aqui que têm se dedicado bastante suas vidas, né, a esse tema. E eu estou aqui com a Ava Santiago, a Ava, que é socióloga, gestora pública, evangélica da Assembleia de Deus. A Ava é filha de pastores, nasceu aqui no Rio de Janeiro, né, e depois se mudou para Goiânia. A Ava foi eleita vereadora, né, em 2020 pelo PSDB, e na Câmara Municipal de Goiânia preside a Comissão de Direitos Humanos, de Cultura, de Educação, Ciência e Tecnologia. Tem feito um mandato muito ativo, né? A Ava, é importante dizer, é presidente do PSDB municipal em Goiânia. A Ava apoiou o presidente Lula desde o primeiro turno nas eleições de 2022, participou, né, do grupo de transição do governo e recentemente foi convocada em Brasília, né, para uma reunião com o presidente Lula e a primeira-dama Janja para aconselhar sobre caminhos para aproximar o governo dessa base popular evangélica. Então, é um prazer gigante estar com você aqui, Ava. Queria dar aqui o meu bom dia inicial para você. Oi, gente, que responsa estar aqui com vocês, com meu pastor remoto, Ronilson, e com você, Henrique, e todo mundo que constrói o Núcleo Ipiquera, que é um núcleo. E é interessante que a gente poderia se identificar de várias maneiras, mas quando a gente se identifica como núcleo, também a gente pensa a partir dessa perspectiva nuclear de produção de um outro tipo de radiação para o Brasil que a gente quer construir, sabe? Eu acho isso formidável, tenho aprendido muito com essa caminhada e eu tenho certeza que a troca de ideias vai nos direcionar bastante, não com respostas, mas com as inquietações que nós jamais podemos perder de vista se quisermos alcançar dias melhores. Muito bom, muito bom. Gosto muito disso. Eu acho que mais do que as respostas, né, Ava? Se a gente tiver com as perguntas certas, já vai ser muita coisa para esse Brasil, né, com tanta complexidade política, vou usar assim. E estou aqui também, né, com Ronilson Pacheco, Ronilson que é diretor de programas do ISER, né, que é o Instituto de Estudos da Religião, tem uma larga atuação no país. O Ronilson que tem graduação em teologia, tem um mestrado na Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos, né? Ronilson que é pastor da comunidade batista de São Gonçalo, que é um município aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, é autor de diversos livros, e entre eles, esse livro aqui, que é dá para ver aqui, o Teologia Negra, né?
o sopro antirracista do espírito. Muito bom, não sei se está dando para ver aqui direitinho a iluminação. Então, Ronilson, prazer gigante estar com você aqui para a gente também conversar sobre fé e política no Brasil. Prazer é meu, cara. Bom dia para todo mundo, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de quem for assistir, em que momento. É uma honra para mim também estar aqui, né, você como um grande amigo, como uma referência também para a gente no Rio de Janeiro, né, de pensar a cidade, mobilização urbana, a região metropolitana, com a origem de Baixada Fluminense. Então, um trabalho, uma carreira respeitável, né, numa instituição que se tornou muito importante, a Casa Fluminense, e construindo esse novo caminho aí no núcleo Ipicoera. Então, também é uma referência importante, sou grato por isso. E claro, né, profeticamente, nossa futura presidente, Ava Santiago, uma honra, assim, um prazer estar compartilhando e tá ouvindo. Realmente a Ava é uma das as pessoas do campo político mais interessantes, né, que surgiu recentemente, em termos de novidade, de conexão com a sociedade brasileira, com a população. É uma aposta importante que eu precisa muito, né, do nosso suporte, não só do nosso voto, mas acho que nosso suporte, que é uma árdua missão. Então, acho que a gente tem muito a compartilhar. Sou muito grato. Maravilha, Ronilson. Então, quero aproveitar cada minuto, cada segundo com vocês aqui nessa conversa. E, para começar, eu queria fazer só uma breve contextualização para compartilhar uma pergunta e a gente poder conversar sobre ela, né? Eu acho que a gente pode partir de um cenário, pensar as eleições de 2022 no Brasil, uma eleição muito polarizada, né? Se tinha, de um lado, um campo conservador, que dentro desse campo conservador a gente tem uma extrema-direita que lidera esse campo, uma extrema-direita bolsonarista que lidera esse campo conservador. O campo conservador ele é mais diverso, a gente sabe, mas hoje você tem uma liderança, né, bolsonarista de extrema-direita, e do outro lado, na eleição, a gente tinha ali um campo que formou uma frente ampla, democrática, progressista, e que venceu as eleições. Mas essa polarização ela permanece e tem gente que aposta nessa polarização com muita intensidade. Dentro desse campo conservador e com uma parte da extrema-direita, a gente identifica lideranças evangélicas, né, lideranças políticas religiosas, que apostam nessa polarização, que apostam num afastamento dessa base popular do governo, né, e que lucram politicamente com a fé das pessoas, né, em torno de interesses políticos e econômicos específicos. Esses magnatas da fé, né, falam em nome, né, dessa base popular, que ela é muito mais diversa, né? E nesse cenário, pessoas como vocês que estão aqui, né, Alva Santiago, Ronilson Pacheco e muitas outras pessoas, já vêm chamando a atenção para a necessidade de diversificação, do ponto de vista do governo, né, de novos interlocutores dessa base evangélica, que é muito diversa, né? Então, é necessário identificar novos interlocutores para diluir o poder, né, desses magnatas da fé. Vou usar essa expressão. E aí, eu acho que a partir disso, dessa premissa, acho que a pergunta que eu queria deixar e queria começar com a Ava Ava, como você acha que as eleições municipais de 2024 pode ser uma oportunidade para o fortalecimento, o crescimento, a emergência de novas lideranças evangélicas progressistas no nosso país, né? E que, se você pudesse apontar que tendências você tem percebido, né, para o fortalecimento dessas lideranças comprometidas com a agenda de justiça social, de democracia, né, a partir, né, do meio evangélico, né, do campo religioso. Queria abrir com isso, na sequência eu passar para o Ronilson essa mesma pergunta. Eu avalio, primeiro, que a gente, infelizmente, a gente cochilou, né? A gente devia ter ouvido lá o Luiz Gonzaga, é proibido cochilar, porque a gente cochilou, porque a gente devia ter feito esse esforço de mobilização, e eu me lembro de dizer isso lá atrás, ainda no GT de transição,
Não esperem em 2024. Não deixem chegar nesse nível de acirramento, que eu nem chamo de polarização, a gente conceituou e consolidou essa expressão, né, a polarização, mas eu sou tucana, né? Então eu sei o que é polarização, é quando eu era chamada de coxinha e chamava os outros de mortadela quando eu tinha 17 anos na faculdade, sabe? Isso era polarização porque eu já era tucana numa universidade federal fazendo ciências sociais, eu já era assembleiana e tucana nesse lugar, tradicionalmente ocupado por partidos e por militância de esquerda, todos jovens, então naturalmente mais entusiasmados e mais apaixonados, mais enfáticos, e nem por isso aquele era um ambiente violento. Parte dos meus interlocutores mais distantes, nos polos da visão de mundo, hoje trabalha comigo. A gente é super aliado, a gente constrói coisas junto. Então, ali era uma polarização, que a polarização, na minha concepção, são polos de uma mesma arena. E a gente saiu dessa arena. E aí reside a ruptura, a rotura de tudo isso que a gente está vivendo. E aí a gente pode trazer outros conceitos, como a radicalização ou a messianização, que vem muito na direção do que a gente também está construindo aqui, que é a ultrapersonificação da antipolítica, você tem o efeito da messianização junto com a radicalização. Então, são conceitos que a gente traz para pensar esse momento, porque eu acho que só a polarização não explica isso. E justamente por não explicar, por ser muito complexo, é que a gente pensa, a gente se alegrou, e é natural que a gente se alegre. Ufa, meu Deus, olha só o que a gente acabou de vencer na urna. E muita gente, inclusive, dizia, nossa, foi uma vitória apertada. Eu já nem acho que foi uma vitória apertada, para vocês terem noção. Eu acho que foi uma vitória esmagadora, porque eles operavam a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal para impedir as pessoas de votar, porque eles operaram a máquina do poder público, a máquina do Estado para vilipendiar a democracia. Então, nesse contexto, foi uma vitória esmagadora, mais uma vitória esmagadora na urna. A grande vitória, a grande disputa é a disputa de país, né? É a disputa de relacionamentos, sabe? De teias, de musculatura. E essas musculaturas, elas não se recuperaram, essas feridas não cicatrizaram logo no imediato da vitória na urna. E aí a gente foi tocar nossa vida sem ter em vista, sem ter em mente que 2024 ia chegar. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o resultado da eleição, a forma como a eleição aconteceu, o pós-eleição, e aí você teve uma tentativa de golpe flagrante, que mobilizou muita gente, assim, o negócio é inacreditável. Eu tenho um gato psicopata, eu não sei se isso vai entrar na imagem, mas ele está escalando a cortina bem ali. O nome dele é Edson Gomes, em homenagem àquele regueiro lá da Bahia, e às vezes ele faz valer a reputação dele de Edson Gomes. Continuando, eu acredito muito que essa tentativa de golpe ela não foi assimilada do ponto de vista do que nos aguardaria no próximo pleito eleitoral, que é esse que acabou de chegar. E isso é muito dramático, porque se a gente perde, aí a gente tem um problema de entendimento, a gente tem um problema de escolha, a gente tem um problema de prioridade nos partidos políticos, nos grandes players, em relação a priorizar a eleição municipal. E isso é muito grave, porque se a gente perde a eleição municipal de vista, primeiro, é onde as pessoas vivem. É onde os conflitos sociais se acirram, é onde as desigualdades são mais palpáveis. Esse é um ponto. E segundo, também é onde você mobiliza bases para as eleições nacionais. E eu digo isso sem erro sem medo de errar. A gente tem um problema, inclusive, de financiamentos, porque existe entre os grandes financiadores uma percepção de que não é o momento de investir. Só que nesse momento de país,
nesse momento de país, se você tira 2024 do seu radar, você chega de calça curta em 2026. Então, eu não podia devolver a bola para o Ronilson sem dizer dessa minha percepção. E aí, quando você me pergunta, é uma oportunidade? É uma baita oportunidade. Só que a gente precisa entender qual é o tipo de disputa, de história que a gente quer contar, de modelo de política que a gente quer fazer, para que a gente não caia na armadilha que a gente vem caindo e que eles nos colocaram. Porque o que é um político progressista numa eleição municipal? O que a gente vai defender numa eleição municipal? A gente vai nacionalizar esse debate? A gente vai cair na pilha dos caras de subir numa tribuna de uma Câmara de Vereadores e defender a Palestina? E de subir numa tribuna de uma Câmara de Vereadores e gastar um tempão falando, por exemplo, sobre a eleição do parlamento francês? Pô, é importante. Mas no que isso vai incidir no nosso compromisso social, na nossa agenda? A nossa agenda pública de redução das desigualdades, de fortalecimento de mulheres, de enfrentamento à mortalidade da juventude negra, a gente precisa pegar esses debates, entender como eles funcionam nas instituições do município e defendê-los com qualidade de quem faz política municipal, para que a gente não caia na armadilha para onde querem nos arrastar e a gente vire apenas pessoas que pautam debates, e eles são importantes, mas numa eleição municipal eu não consigo dormir porque eu tenho um monte de mãe me ligando porque elas estão há 2 anos na fila da creche. Eu para dormir aqui na minha cidade, eu preciso desligar o meu celular, porque as maternidades entram em crise, porque eu preciso ir ao encontro dessas mulheres, porque os CMEs estão em crise, porque a gente tem problemas crônicos diante dos quais o nosso compromisso macro precisa refletir em soluções para o município, para que a gente tenha, inclusive, condições de enfrentar essa gente mesquinha no debate e dizer, eu tenho uma visão de mundo macro, mas eu atuo aqui para solucionar problemas reais, enquanto vocês usam problemas reais de trampolim político, de plataforma eleitoral e de balcão de negócio sem apresentar nenhuma solução. Eu acho que esse é o caminho para que essa oportunidade nos faça bem-sucedidos na ideia de construir um novo grupo político que pense a fé e pense a política de maneira consistente. Excelente, Ava. Pô, Ronilson, que bola que ela rolou para você agora, hein? Eu estou Mas quase para passando gente. essa bola e pedindo a você para chutar outra, porque Não, não. fiquei Não, sem mas eu, ângulo para fazer o gol, hein? não, é porque eu acho que a Tá de Ava coloca com frente. muita materialidade esse Brincando, desafio que é sim, sair da polarização, né, que inclusive sim. colocou de outros termos, né, Ava, e ir para problemas reais, porque no fundo é isso que a população quer resolver a creche, quer resolver o transporte público, o preço da passagem, se o posto de saúde tem remédio ou não. Então, acho que, enfim, muito acordo com o que a Ava traz, mas queria te ouvir um pouco mais sobre essa sua percepção sobre Sim. esse dilema, vou chamar assim, né, Ava, do campo progressista com o campo evangélico e caminhos para a gente superar isso e qual o espaço que a eleição 2024 dá para a gente, tanto para avançar nisso e também para não recuar, né, para não cair, como a Ava falou, cair no lugar que eles querem que a gente vá, né? É. Eu vou começar pegando esse gancho da Ava com relação à polarização. Acho que isso é importante, a gente está no meio desse debate, e dizer que tem muito acordo, né? E a Ava colocou usando a si mesma como um exemplo prático, e que eu acho que tem muito acordo com a maneira como eu vejo também, né? Tem sido um esforço no sentido de situar o debate sobre polarização no Brasil. Porque, de fato, nós tínhamos polarização, era um debate há 10, 15 anos atrás. Nós tínhamos um ambiente extremamente polarizado. Nós convivemos com esse ambiente extremamente polarizado. Esse cenário no qual estão inserindo uma discussão sobre polarização, ele é profundamente marcado por uma radicalização, né? A polarização já tá longe disso. Essas lideranças, sobretudo as lideranças religiosas, né, evangélicas, fundamentalistas, comprometidas com a extrema-direita, não são polos distintos, é um projeto de radicalização do país. Nós vivenciamos um projeto de radicalização do país, né, de radicalização disposta, inclusive,
a destituir completamente, tirar de jogada minorias sociais, todos os movimentos e desejos que não se coadunavam com essa perspectiva ultraconservadora e fundamentalista. Então, nós estamos falando muito mais sobre radicalização, e aí eu achei super interessante a Ava ter trazido a ideia da messianização, que eu acho que, de fato, tem uma grande conexão aí com essa expressão, é um bom termo para inserir, para pensar, da messianização e da radicalização do país. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Segundo, mais especificamente, acho que olhando da relação com o campo progressista. O nosso esforço tem sido no sentido de fazer com que, não especificamente o campo progressista, ou reduzindo ao campo progressista, mas forças democráticas do país, comprometidas com a democracia, estejam convictas de vez que a religião não é algo que vai ficar restrito na esfera privada das pessoas como eles gostariam, ou como uma grande parte do campo progressista gostaria. Aliás, a gente está pagando o preço disso. Nós estamos pagando o preço de um campo progressista que, a despeito da origem do PT, a despeito da origem do MST, a despeito do papel da religião, das comunidades eclesiais de base, e do movimento ecumênico também no país, em grande parte, né, sobretudo durante a ditadura militar, que é pouco dito, mas que tem uma contribuição importante na luta pela democracia do país. A despeito dessa história, grande parte das forças progressistas no Brasil acreditaram que era possível restringir a religião a esse lugar. Era um ator periférico e uma questão que estava restrita no seu universo privado, da vida familiar e etc., enquanto o campo ultraconservador nadava de braçada, entendendo que a disputa pela sociedade brasileira e pelo projeto de país passava pela capacidade de mobilização que a religião tinha no país, que o Brasil é um país profundamente religioso, que é indiferente de você pensar o papel que a religião pode ter ou não. Ela tem um papel extremamente fundamental, sobretudo na esfera popular, nas camadas mais populares do país. A espiritualidade está extremamente presente. Então, que não tem como fugir disso. Então, eles tiveram tempo suficiente para instrumentalizar a religião e a linguagem religiosa de um projeto ultraconservador, enquanto as forças democráticas tinham muita resistência. E eu acho que essa radicalização que acontece no governo Bolsonaro mostra isso, não tem saída, né? É preciso, necessário fazer esse debate. Eu acho que, em parte, hoje, o presidente Lula está relativamente convencido, embora ele não tenha colocado isso em prática de uma maneira efetiva, mas acho que ele está relativamente convencido de que a estratégia que sempre foi usada de dialogar com os evangélicos a partir das grandes lideranças não funciona, né? Eu acho que grande parte do ressentimento dele vem disso, né? Porque Bolsonaro conseguiu amalgamar todas as grandes forças evangélicas conservadoras em torno da sua eleição. Algumas pularam fora, mas não radicalmente fora, mas pularam fora da campanha em 2022, mas 2018 era uníssono, né, desse campo ultraconservador. E conservador, né, de alguém que valorizava a igreja, valorizava o cristianismo, valorizava a Bíblia, etc. Então, acho que tem um ressentimento mesmo no sentido desse movimento, mas eu acho que ele começa a entender, né, e eu diria até que ele entendeu, que esse diálogo com essas grandes lideranças ela não funciona, não funciona. Existe uma realidade popular, de base, de territorial, que as pessoas negociam de acordo com a sua realidade, e aí tem muito a ver com o que a Ava acabou de falar. Ela pode não confrontar seu pastor, pode não confrontar suas grandes lideranças, mas ela negocia de acordo com o contexto no qual ela está inserida. Se existe um consenso da igreja com relação ao aborto, com relação a casamento homoafetivo, com relação ao ensino de cultura de matriz africana nas escolas, se existe uma série de consensos, ok, não enfrento a minha liderança publicamente, mas negocio de acordo com o meu contexto e com a minha necessidade. É muito mais importante a possibilidade do meu filho ir e vir, entrando e saindo da favela, o emprego, o trabalho, a creche, a escola, o acesso ao remédio, o posto de saúde, etc. E ela vai negociando de acordo com o seu contexto e a sua realidade. Então, eu acho que está provado, né, e eu espero que nós não passemos pelo mesmo erro
novamente, de tirar a religião, a religiosidade como um player importante, como um ator importante. Quebrar essa hegemonia de um status quo onde a religião é uma coisa periférica. E a última coisa que você fala com relação à oportunidade de 2024, né, e novos atores, como identificar novos atores, e etc., surgir novos atores, eu acho que mais do que surgir, eu acho que a pergunta é sobre a disposição em identificar os atores. Porque isso, os atores estão ali, eles estão no território, eles estão fazendo, eles estão trabalhando. A gente tem um projeto lá no ISEC, que é o Fé no Poder que vem das bases, né, que é um projeto com lideranças religiosas, comunitárias, que não são progressistas, não se identificam como progressistas, mas são pessoas abertas ao diálogo de projetos que são democráticos, de respeito mútuo, de uma convivência possível, de uma derrubada da intolerância e contra o racismo religioso. Quer dizer, é um diálogo que é possível, pensando num projeto de país mais plural, mais democrático, mais respeitoso, mais seguro, com uma coesão social mais efetiva, e etc. Então, os atores estão ali. Quando a gente faz esse projeto, a gente está identificando a tiazinha da escola, o cara que é gari, mas que no fim de semana é pastor também e tem a sua comunidade, que é uma liderança respeitada na sua comunidade de fé e no seu território. A gente está falando dessas que são os atores, que sempre estão ali. Não é levantar no sentido, porque o campo progressista entende assim, né? Levantar é como que a gente vai criar estratégia de formação de uma nova liderança. Não é sobre isso. É sobre identificar, é lançar os spots, lançar os olhares, sobretudo a grande imprensa parar de escrever sobre os grandes atores como se eles decidissem tudo e olhar para os pequenos atores que estão no território olhando para a vida real. Olhar quem foram essas mulheres que se revoltaram contra o PL do aborto. Quem foram as mulheres nas periferias, nos territórios, cuja filha tenha cometido um aborto, a sobrinha, a vizinha da igreja, e se revoltaram contra a possibilidade delas serem encarceradas. Então, esses atores e atrizes estão ali. É sobre como grande parte de um grupo que tem poder de decisão e, sobretudo, numa perspectiva midiática, olha para esses atores e olha para esses atores aprendendo com eles para fazer uma nova resposta, né? Como é que a gente também desce do salto e aprende como que essas pessoas articulam suas vidas no dia a dia e no território. Excelente, Ronilson. Arredondou ainda mais a bola para a ave para a gente seguir nessa conversa, né? E eu acho, enfim, vocês falaram coisas muito importantes, com profundidade e densidade em um espaço curto de tempo. E eu pensei que eu acho que um caminho para seguir, eu acho que é essa pista que vocês estão dando. Eu acho que o Ronilson um pouco mencionou de maneira positiva, né, que acha que o Lula está começando a entender que tem que, talvez antes tarde do que mais tarde, né, Aba? De que tem que mudar os interlocutores e tal, né? E ao mesmo tempo, então tem uma coisa de mudar os interlocutores, tem uma coisa que vocês dois chamaram muita atenção, que é o foco nos problemas reais da população, né? Isso precisa ser um diferencial desse campo e não ficar preso em discussões muito abstratas, puramente ideológicas, e focar em como resolve os problemas da vida das pessoas, como melhora a vida das pessoas na cidade. Eu acho que, de um lado, tem isso, mas, de outro lado, tem o que o Ronilson falou, que não dá para separar fé e vida das pessoas, né? Então, tem uma coisa que vocês falam, cara, não, tem que ser pragmático, eu estou interpretando assim no dia a dia, mas a visão de mundo da população evangélica está atravessada por uma série de valores que precisam ser negociados no cotidiano. Eu acho que queria ouvir mais vocês falarem dessa negociação entre os problemas reais e a fé e os valores da fé. E eu acho que um bom exemplo nesse sentido, o Ronilson, eu ia falar, mas o Ronilson deu a pista no final, que foi essa batalha do PL do aborto, né? Então, as vozes que se... Eu acho que aqui tem um exemplo bem prático, né, do que é o dia a dia real de quem está na periferia e vive uma experiência de aborto e, ao mesmo tempo,
essas lideranças religiosas fundamentalistas querendo criminalizar, né, a vítima mais do que o próprio agressor, né? Então, eu acho que te ouvir um pouco mais sobre isso, Ava, esse desafio dessa mediação entre as demandas práticas da população e quando essas demandas dialogam com uma perspectiva religiosa, né, das pessoas. Eu realmente acredito que não seja o prático versus o espiritual. Pelo contrário, a fé é prática. Biblicamente, assim, sendo radicalmente bíblica, eu posso citar Tiago, né? Se alguém te diz vai em paz e te deixa aí com fome, de que isso adiantou? Então, se a gente pega a própria experiência de Cristo, a experiência terrena de Cristo, era sempre uma experiência de providências. E mais do que de providências, tem um negócio que eu acho muito formidável na tradução na Almeida, né, que é a que a gente usa na Assembleia de Deus. Eu não sei como, tem outras traduções, mas muitas versões elas trazem assim, que é quando vai se referir a Jesus identificando os problemas da multidão ao seu redor, a Bíblia usa a expressão Jesus movia-se de íntima compaixão. Então, é um amor em movimento, né? Você percebe, identifica, e ele movia-se disso. E Jesus movia-se de íntima compaixão e curava os seus enfermos. Então, a percepção do problema toca a ponto de gerar uma compaixão que é íntima, ou seja, é como se fosse na própria carne, e você se move para solucionar. Então, não existe uma separação entre a fé e a solução prática. Pelo contrário, a proposta que eu defendo, o modelo de atuação que eu defendo, tendo a fé como lastro, porque, pelo menos da minha experiência política, eu sempre digo, não é não foi a faculdade de Ciências Sociais, não foi a militância no partido político que me trouxe essa agenda de prioridades. O que me fez ter essas prioridades é a vivência do Evangelho de Cristo. Foi isso que me fez entrar na vida pública defendendo mães, defendendo crianças, defendendo a redução das desigualdades. Tudo isso foi plantado em mim pelo Evangelho de Cristo. E aí veio a faculdade, aí veio o partido, aí vieram as outras tecnologias que me auxiliaram a compreender como que eu posso pegar os valores do Evangelho e transformar em política pública. Mas eu sequer, assim, hoje eu já sou, eu aceito isso tranquilamente. Você é um quadro progressista, mas eu sou crente. Não é a Uhum. política que me fez, não é a visão partidária ou ideológica que me fez acreditar nessas coisas. O que me fez acreditar nessas coisas foi que eu aprendi a ler na Bíblia. A primeira coisa que eu decorei foi o Sermão da Montanha. O que me fez acreditar nessas coisas foi porque eu vi meu pai e minha mãe pastoreando uma comunidade, uma Assembleia de Deus em Santíssimo, que o Ronilson deve conhecer, Santíssimo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que foi onde eu fui criada. E eu vi ali, quando os meus pais assumiram a Assembleia de Deus de Santíssimo, os nossos irmãos não eram alfabetizados. E a primeira coisa que os meus pais criaram foi um curso de língua portuguesa para os nossos irmãos aprenderem a ler a Bíblia. Então, olha só como isso é Paulo Freireano, sabe? O Evangelho, ele é por si só uma pedagogia disruptiva, porque aí a gente traz isso para a nossa realidade, e aí os meus pais, a gente tinha 6, 7 irmãos com ensino médio, eles foram voluntários, ensinaram os outros a ler e escrever. No dia que a gente fez uma formatura, tinha 1.000 pessoas na igreja, porque eles foram trazendo a família, aí tinha gente que deixava o fuzil do lado de fora, deixava o fuzil. Eu estou falando de Santíssimo. Acho que depois vocês pesquisem do que eu estou falando. Eu estou falando do lugar mais barra pesada do Rio de Janeiro. É Santíssimo, Vila Kennedy, Senador Camarata. Eu sou criada ali. E aí vinha as meninas com o short do baile funk, vinha não sei o quê. Por quê? Porque a mãe dela tinha aprendido a ler e a igreja ia fazer uma festa de formatura. 2 anos depois, o povo que pegava a cesta básica estava doando. Eles pegavam na igreja, eles começaram a doar.
Foi essa a diferença que fez. E aí, uma irmã fez a leitura, ela era a oradora da turma, e ela começou a chorar, uma irmã preta, de pele retinta, e aí ela chorava, e ela dizia: Eu sou crente desde que eu nasci. Essa é a primeira vez que eu leio a Bíblia com os meus próprios olhos no microfone da igreja, porque eu só repetia, eu não lia, agora eu leio. Ela foi a oradora da turma. E eu me emociono de dizer isso, porque isso é política, isso é prática, isso é o evangelho operando integralmente na vida das pessoas. Então, como é que eu posso imaginar que existe essa separação, quando, na verdade, quem provoca essa separação é quem transforma a plataforma de fé em um palanque eleitoral tão somente para mobilizar temores, tão somente para mobilizar receios, tão somente para fazer terrorismo, porque, do contrário, e aí eu quero dizer do quanto é importante que as nossas pessoas sejam identificadas, que o Ronilson foi brilhante, eu estava aqui aplaudindo cada detalhe do que ele dizia, quando ele abre a fala dizendo, não é uma questão da gente aceitar que a fé está aqui, ela está aqui, os progressistas, eles não têm que validar com a carteirinha. Poxa, você é bem-vindo ao meu clubinho. Não existe. Nós estamos falando de um país que todos os seus marcadores são de crença. E as mais variadas formas de crer. Elas marcam o nosso calendário, elas marcam o nosso feriado, elas marcam o nosso linguajar, elas marcam o jeito que a gente se veste, as nossas principais festas populares. É tudo sobre isso. Então, como é que a gente quer pensar a política fora disso? Não existe. É pensar, é higienista, é um processo de limpeza da própria elaboração de formação de país, querer pensar o país sem fé, o país como o Brasil sem fé, não existe. E aí, quando o Ronilson faz essa provocação que é brilhante, que é assim, a gente não tem que fabricar players, né? É uma coisa, Ronilson, que na próxima vez que a gente estiver com o Lula, você pode falar para ele, teve aquela fala dele, né? Do tipo, a gente não consegue, é difícil porque a gente nomear ministras negras, porque não ocupam. E tem uma certa razão quando o Lula diz isso, do ponto de vista de não estar diante dos olhos dele, mas porque também nós temos o terrível hábito de querer inventar pessoas, de querer fabricar quadros. Nós não precisamos fabricar quadros, eles estão aí. Antes de eu ser a Ava, que estou falando essas coisas para vocês, eu sou filha da missionária Raquel, que é a pessoa que mais entende de Bíblia que eu conheço e que criou esse curso de língua portuguesa há muitos anos atrás, em 1997. Eu sou neta da dona Adélia, que criou 12 filhos e alfabetizou os 12 em casa e virou todo mundo pastor e missionária. Essas pessoas têm alguma coisa a nos dizer, porque eles estavam no meio da extrema pobreza e conseguiram alfabetizar os filhos. Meu filho é o primeiro de 4 gerações a não ter que trabalhar na infância. Eu trabalhei, minha mãe trabalhou, minha avó trabalhou, ele é o primeiro de 4 gerações. Então, quem nos antecedeu e quem está aqui conosco simultaneamente tem muito a nos dizer. A gente não tem que inventar a roda. E aí, para finalizar, o que isso implica na nossa atuação? Implica que os quadros evangélicos que eu conheço que estão fazendo essa conversa bebem da mesma fonte que eu e já estão produzindo justiça social a partir da sua atuação política. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer metodologia cognitiva para que as pessoas entendam que o mandato da AVA entrega isso porque ela bebeu nessa fonte. Porque aí aquilo que foi separado, onde criaram justamente por todos esses processos trazidos pelo Ronilson, outros processos que a gente viveu também de um tempo em que a política ela era criminalizada dentro do exercício de fé, especialmente pentecostal, era naquele negócio, pô, nossa guerra lá é contra a carne, não é contra a carne e o sangue, é contra as potestades, que eu vou mexer com isso? Mas aí é um aprofundamento teológico para um outro momento. Mas o que eu quero dizer é, a gente precisa reconciliar a percepção das pessoas de que a Isa, lá em Macaé, faz um mandato incrível porque ela tem um senso de ética, ela tem um senso de lisura, um senso moral que vem do evangelho. A gente precisa dizer para as pessoas que o mandato do Henrique Vieira é tão significativo e ele é tão referenciado
é importante que ele seja do PSOL, é importante que ele tenha outras fontes, mas é porque ele é crente, e isso valida a conduta dele. Isso é importante, inclusive, para a gente criar um marcador de dizer como é que fulano, ciclano e beltrano falam pelo evangelho e não produzem resultados. Porque você, inclusive, linka com o imaginário bíblico, que a gente cresce ouvindo, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, não adianta a árvore ser frondosa, ter uma folhagem verdinha e tal, se ela não rende fruto. Que aí, quando a gente consegue dizer que lá na Câmara de Goiânia eu criei um projeto de lei, por exemplo, eu criei uma lei que garante que a mãe possa ingressar com a sua criança de colo na faculdade. Ela não pode ser barrada em lugar nenhum com a sua criança de colo. Isso é defesa da família. Eu aprendi sendo crente. Foi ser crente que me fez colocar isso no meu radar. Quando eu crio na Câmara de Goiânia a lei agora dos informes meteorológicos para a população em situação de rua. Foi a Bíblia que me mandou estar com quem tem fome. Foi a Bíblia que me mandou. Quando eu vou visitar a família de preso, foi a Bíblia que me mandou. E mais, ela disse que se eu não fizer, eu sou maldita. Se eu não fizer, nem perto de Jesus eu posso ficar. Então, isso, se a gente consegue, do ponto de vista da percepção das pessoas, dizer que os nossos quadros já existem e já são bons, e são bons porque bebem nessa fonte, a gente consegue, inclusive, criar a antítese, criar o anticorpo para escancarar a farsa que são os outros, que dizem que são cristãos, mas, na verdade, depõem contra tudo aquilo que o evangelho determina que seja prioridade para nós. Inclusive, só uma última coisinha, juro, que foi uma coisa que eu falei para o Lula e ele ficou muito impressionado. Tinha um cara, porque na sala, bastidores, na sala dele estava só eu, ele, a Janja e um cara digitando. Aí, na hora que eu comecei a falar isso que eu vou falar agora, o Lula parou e pegou um bloco e começou a anotar. Aí eu falei, vai mais, vocês falavam que o Lula era analfabeto, olha ele anotando rapidão. Aí eu falei o seguinte, presidente, não é que o senhor tenha errado em acolher as demandas da bancada evangélica na reforma tributária. Claro, o senhor já podia ter aprendido isso, não falei desse jeito para ele, tá, gente? Mas mais ou menos isso. O senhor já podia ter aprendido isso. Mas, porque essa bancada tem a legitimidade do voto, mas não tem o domínio da pauta. É isso que a gente precisa entender. Tem legitimidade do voto, mas não tem o domínio da pauta. Mas, se o senhor chegar em qualquer mulher evangélica desse país, principalmente pentecostal, e perguntar: a senhora tem 23 segundos para dizer para o Congresso Nacional o que é a sua prioridade. Essa mulher não vai dizer que é prender adolescente grávida que foi estuprada. Não vai. Mas foi isso que a bancada evangélica disse para o Congresso Nacional que era prioridade, pautando a PEC do aborto em regime de urgência. Mas aí, se você perguntar para essa mulher e der 23 segundos para ela, ela nem vai pensar em aborto. Se você der 46 segundos, ela também não vai pensar nisso. Se você der 10 minutos, ela ainda vai falar de outra coisa. Ela vai falar: eu quero creche para meu filho, para minha neta, eu quero perder menos tempo no transporte coletivo, porque quanto mais tempo eu gasto no transporte, menos tempo eu fico com a minha família. Eu estou atrasando por ciclo de oração, que é 6 horas da manhã, mas não passa ônibus na minha rua esse horário. Ela vai te falar que ela precisa de iluminação pública, de saneamento básico. Ela vai falar tanta coisa e ela não vai falar de aborto. Então, se ela não vai falar de aborto, como é que essa bancada evangélica está dizendo para o Brasil que essa é a nossa prioridade? Essa não é a nossa prioridade. Nunca vai ser. Nessa hora, o Lula ele entendeu aquilo que eu estava dizendo do ponto de vista conceitual. Essa bancada evangélica não pode ser a nossa interlocutora, porque ela não traz para o senhor, nem para o Congresso Nacional, nem para o debate nacional, aquilo que de fato é prioridade para a igreja. E quando a gente faz a política solucionando prioridades, a gente se aproxima muito mais, tanto das pessoas e, ao mesmo tempo, daquilo que o evangelho determina que a gente seja. Boa. Ava, é isso. Bastante coisa importante. Só vou dar um corte para entrar no Ronilson. Ronilson, no fundo, a Ava está falando, ó, as lideranças que têm uma experiência, um testemunho de vida político que conjuga o evangelho e a sua prática política, essas lideranças já estão aí. Elas estão, precisa Exato. ser mais, ganhar mais relevo,
mas ao mesmo tempo a gente sabe que também o outro campo, né, desses fundamentalistas religiosos também estão aí. Então eu queria um pouco que você avançasse nessa reflexão de como fazer essa clivagem para que a gente possa falar, olha só, esses daqui são de fato quem consegue ter uma experiência política alinhada com o evangélico, com o evangelho, né, e a mensagem de justiça social que Cristo compartilhou com a gente. Então, enfim, compartilha um pouco também e entra nessa roda. É, então, eu acho que essa coisa da clivagem, da separação dessa clivagem, é algo que tem sido dito já há bastante tempo por gente do campo evangélico, seja pesquisadores, seja analistas, seja evangélicos, né, que estão comprometidos com a defesa de direitos, democracia, etc. Acho que está falando disso há muito tempo. E, realmente, essa questão do PL do estupro, né, é, ele foi um divisor de águas nesse sentido, que eu acho que ele ajudou de uma maneira mais generalizada, né, ao governo e às forças democráticas do país, né, do campo político, a entenderem aquilo que é dito há muito tempo pelo campo, da necessidade de quebrar essa hegemonia do campo ultraconservador e fundamentalista, né? Faz tempo que a gente tem falado, que eu tenho falado sobre os riscos dessa representação evangélica imaginária, porque é isso que a bancada evangélica vende. Ela vende uma representação evangélica imaginária. E isso sempre funcionou. Isso sempre funcionou. Sempre funcionou essa associação entre a quantidade de membros filiados da Assembleia de Deus e a capacidade de barganha e de negociação que um representante, né, do alto clero da Assembleia de Deus, né, das mesmas famílias de sempre, tem para poder negociar com o governo. Sempre foi uma associação automática entre a quantidade de membros filiados que tem a Igreja Universal e o representante político, o deputado ou senador, no sentido da sua barganha no parlamento. E que, no fim, é isso, é a venda e a manutenção. Acho que isso foi uma das coisas que fez com que o Sóstenes ele resistiu tanto a recuar, porque essa representação evangélica imaginária é tudo que eles têm, sabe? Abrir mão de que há um racha, uma quebra nessa hegemonia, expor uma fragilidade da bancada evangélica, como foi exposto. Pela primeira vez, você viu imprensa, mídia, jornalistas, você viu as pessoas analisando que essa força que eles vendem não é tanta força assim. Tem alguma coisa por dentro, num canal entre o que eles querem e o que o grande campo evangélico quer, que realmente é dissociado, tem uma dissociação. Eles não têm essa força nesse nível que eles dizem que tem. Então, acho que essa é a primeira coisa, o quão importante foi esse episódio para poder mostrar aquilo que vem sido dito profeticamente há muito tempo, né? De que a bancada evangélica vem de uma representação evangélica imaginária e o governo continua lidando com isso. Então, acho que essa é uma dimensão importante. Assim, no curto tempo que tenho, acho que vale a ênfase que a Ava sempre fala disso, ela falou aqui novamente, que essa disputa pela família, gente. O campo progressista, as forças democráticas, não pode continuar entregando de bandeja a família como uma pauta importante. A pauta de família não pode entrar única e exclusivamente quando fala de aborto, ou quando fala de casamento. A pauta de família está em tudo. Né? Perspectiva de futuro, é cuidar do filho, é como ele sai e como ele chega. Tem a ver com as operações policiais no Rio de Janeiro. Tudo é atravessado pela questão da família. Então tem que ter uma reivindicação do quão a família é uma pauta importante, e a gente não pode continuar entregando essa pauta de bandeja. Então, acho que isso é uma ênfase importante. A outra, só apenas como um exemplo macro, talvez uma grande ilustração no sentido macro, dos pormenores que a Ava deu no sentido do papel da religião, né? A história linda que a Ava contou da sua família, enfim, como a religião ela está presente, como ela é um elemento importante, transformador importante. E isso é uma coisa que eu guardo bastante, né? Enfim, tem a ver com pesquisa, com leitura, etc., mas é uma observação importante. Se você imaginar que, em muitos aspectos, a religião e a espiritualidade é tudo que as pessoas, em especial nas classes populares, têm. Né? O sentido de conseguir seguir adiante, superar desafios, vem o movimento vem a partir da espiritualidade.
E eu arriscaria dizer que, se a gente fizer aqui uma comparação, né, eu sempre peço essa comparação, se você pensar as grandes revoltas, né, que acontecem no mundo, de uma maneira geral, sei lá, você pensa na Revolução Francesa, na Revolução de 1848, que é uma revolução extremamente irracional, né, laica, pensar nos princípios democráticos, da liberdade, etc. Agora, eu te desafio a pensar qualquer grande revolução que tenha sido empreendida por uma classe popular, sobretudo negra, que não seja atravessada pela religião. Não tem. A religião está presente em praticamente tudo. Você pode pensar na Revolução do Haiti, como o voodoo está presente na Revolução do Haiti, como as religiões de matriz africana é extremamente importante para a luta pela abolição e contra a questão da escravidão no Brasil. Você pode pensar em muitas revoluções africanas, desde a luta contra o apartheid, que é notadamente marcado por clérigos, padres e teólogos. Já visto o exemplo do Desmond Tutu, no sentido de derrubar o regime do apartheid, ou mesmo antes, se você pensar aqui em Pavita, no Império do Congo contra o Império Português, movido extremamente pela religião. Você pensa na independência da Jamaica, que seria impensável dissociada da Revolução Batista, que é uma revolução que começa com o pastor Batista, a partir da Bíblia, inspirando os escravizados a lutarem, a fazerem greve, a lutarem contra a escravidão, porque o chamado de Jesus era para a liberdade. Você pensa o que é a história dos Estados Unidos, né? Impossível pensar a história dos Estados Unidos e de libertação negra sem pensar o papel que o protestantismo negro tem. Então, é atravessado pela religião, ou pensa nas comunidades eclesiais de base, né? Pensam nos grandes movimentos que a gente tem, se pensa no MST como um movimento macro, que é atravessado pela religião, pela teologia da libertação. Então, quando essa tentativa de dissociar da religião uma tentativa que continua sendo herdeira desse iluminismo racional, que a religião não tem um papel importante, não tem para uma determinada elite. Para a classe popular, para muitas pessoas, para a vida das pessoas pobres, ela é fundamental, né? A Ava trouxe as histórias aí de pessoas que aprenderam a ler, também sou marcado por muitas dessas histórias, de pessoas que aprenderam a ler a partir da Bíblia, e gente que só sabia ler a Bíblia, não sabia ler outra coisa, né? São histórias muito interessantes. Você pode dar qualquer livro, ela tem dificuldade de ler, mas ela lê um texto inteiro, o Salmo 119, todo sem errar nenhuma sílaba. Então, a religião tem um papel importante. Então, acho que são as duas mensagens finais, né, do macro para o micro. A necessidade de continuar no sentido de quebrar essa representação evangélica imaginária que a bancada evangélica continua vendendo e que a gente viu, né, o público viu que essa representação não é no nível que eles imaginam. Eu acho que é construir um caminho a partir daí, não abrir mão de uma disputa de um sentido de família que é extremamente importante, e realmente estar sensível para as vozes que vêm de baixo, como as pessoas de fato estão articulando suas vidas a partir dos seus territórios, da sua realidade. Muito bom, assim, incrível, né, Mas se Ava? eu não fosse crente, eu converti agora, cara. Meu Deus, bom demais. É isso. Gente, a gente está chegando aqui na reta final. A conversa é boa, passa rápido. Eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo de mostrar caminhos. Se esse podcast era para mostrar Chamar aquela. um pastor e uma política para falar, né, meu amigo? Se não tiver no Nossa, mínimo 2 assim, horas, não dá. sensação de um campo de possibilidades, né, e da conexão, né, da religião com o nosso, com a vida dos países, né, com as histórias, que é esse relato que o Juan Nilson faz agora no final é muito importante, ilustrativo, denso. Então, eu queria agora só fazer uma rodada final de despedida, de agradecimento. E se você gostaria, depois, Ronilson, de trazer mais algum elemento, porque eu acho que a gente sai daqui com essa percepção de que, já existe muita gente, né, que vem do campo religioso, que dá o seu testemunho de fé e de atuação política de uma maneira integrada, como a Ava falou, e a gente tem que olhar para essas referências, né, para pensar uma nova representação, uma nova atuação política do campo progressista, né? Então, acho que de um lado a gente vê isso e reduzir o poder desses que só sobem no púlpito para fazer pregações em torno do medo, para mobilizar medos e fazer terrorismo das pessoas, enquanto se afastam daquilo que é a demanda real, cotidiana, né, do que uma mãe
mãe de 3 filhos, solteira, que frequenta a igreja, do que ela realmente quer, que é escola, é transporte, é dignidade, é salário, né? Poder chegar em casa feliz. Então, acho que a gente sai com essa tarefa de conseguir cada vez mais fazer essa clivagem, né, e fortalecer, se irmanar com quem está nessa luta. Então, eu saio com essa mensagem aqui, queria abrir para as considerações finais da Ava, na sequência o Ronilson, para a gente encerrar esse super episódio aqui do Conversas com Ipicuera. Acho que o Ronilson já avisou o pessoal do próximo compromisso dele, que ele vai atrasar aí uns 50 minutos, que é o tempo das nossas considerações finais, entendeu? Tô brincando, amigo, tô brincando. Ai, mas olha, gente, eu eu tô assim emocionada, impactada. Eu anotei muitas coisas que eu ouvi aqui que me ajudaram a pensar, a dar sentido para aquilo que muitas vezes a gente faz movido pelo metafísico ou pela percepção já tão consolidada que a gente precisa recuperar o sentido consciente das coisas. Então, ouvi-lo, Ronilson, foi assim, presente, sempre é, e dizer que é curioso que o governo que tenha criado o maior programa de redistribuição de renda do planeta, e esse programa se chame Bolsa Bolsa Família, Família. seja entendido como um inimigo da família. E é realmente a prova de que nós nos permitimos arrastar para a armadilha deles, que foi tudo que a gente conversou aqui o programa inteiro. Retomar aquilo, e aí eu vou fazer a referência bíblica, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança e recordar do nosso lugar, da nossa missão e daquilo que a gente já fez, do que a gente para a gente saber que nós temos, nós não temos que de maneira nenhuma enfrentar uma síndrome de impostor, de agora eu estou pensando nisso. Não, nós sempre estivemos aqui, nós sempre estivemos pensando nisso, nós sempre estivemos falando sobre isso. E que bom que a gente consegue agora amplificar isso para outros lugares. Eu quero finalizar essa conversa deixando uma palavra de esperança para os nossos irmãos e irmãs que vão disputar a eleição, de que não se intimidem diante de um lugar para onde nós somos corriqueiramente arrastados. Eu sempre dou testemunho do dia que eu almocei com a Benedita e ela me contou que no início da carreira dela, nos anos 80, ela enfrentava uma grande resistência no PT por ser crente e uma grande resistência na igreja por ser petista. E ela chorando, pegou na minha mão, eu também em prantos, e falou: Eu não acredito que 40 anos depois você esteja passando pela mesma coisa. E a Benedita, no auge de sua sabedoria, me disse: Não é possível que a gente aprendeu tão pouco. Não é possível que a gente amadureceu tão pouco. E quando ela falava a gente, ela estava falando do lugar de crente e do lugar de uma parlamentar de esquerda, que é, na minha avaliação, a figura mais importante para essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. A gente só está aqui porque ela veio ali, sabe? Aguentando a porrada que eu não daria conta de aguentar. Então, dizer para os nossos irmãos e para nossas irmãs que quando esse lugar de ausência de pertencimento em todas as suas searas de disputa te atravessarem, se lembre de que é justamente por isso que nós fomos vocacionadas e vocacionados para criar novos lugares. A gente não vai deitar vinho novo em odre velho, a gente está criando um novo lugar. E é nesse novo lugar em que as coisas já nascem de uma conciliação, as coisas já nascem de um outro modelo, de um outro olhar. É a partir desse lugar que a gente disputa e constrói a democracia que a gente quer, mas, sobretudo, os pilares que a gente quer de justiça, de redução das desigualdades, em que a igreja que a gente acredita, no Cristo que a gente se converteu, não é uma igreja que persegue. E a gente prefere 1000 vezes ser perseguido do que perseguir em nome da fé. E é por isso que a gente está nesse lugar. Muito sucesso, Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs que vão disputar a eleição e aqueles que nos ouvem, nos ajudem a superar a percepção de que a laicidade do Estado expurga quadros como nós.
é o contrário. A laicidade do Estado, ela se fortalece quando quadros como nós conseguem chegar na arena pública e fazer essa disputa. Obrigado, Ava. Ronilson, palavra com você. Só agradecer, dizer que foi incrível, é um papo que realmente passou rápido. E um papo super necessário, né? Eu acho que nós pontuamos coisas importantes. Eu também fui muito abençoado, né? Agraciado pelas palavras da Ava e a vida, né? De experiência prática, de vivência, essa articulação, né? Da vida evangélica na praxis política, que é muito inspiradora, né? Você é muito inspiradora para muita gente que está vindo aí, que lançam os olhares sobre você, sua forma de atuar, sua ética, compromisso social. Então, sou muito grato assim pela iniciativa, pela conversa e eu também renovo assim meus votos e esperança para uma nova geração, uma nova galera, né, que está ocupando os espaços de poder ali gradativamente, que precisa realmente, que não são pessoas natas, né, originárias desse lugar, que sempre pertenceu a um grupo que a gente sabe. Então, não é só chegar, é como consegue permanecer, né, com toda a hostilidade, toda a indiferença, toda a puxada de tapete, todo o uso político que é feito também. Então, não é uma missão fácil que não dá para fazer sozinho, né? Acho que a gente tem que realmente suportar, apoiar uns aos outros. Mas muito obrigado, muito grato por essa conversa aqui hoje. Valeu, pessoal. Depois de estar com essas duas feras, pessoas que eu admiro demais, enfim, só tenho a agradecer, vereadora Ava Santiago, ao pastor e coordenador de programas do Instituto da Religião, Ronilson Pacheco. Muito obrigado por essa conversa e que ela possa inspirar outras pessoas, como me inspirou aqui pessoalmente. Eu acho que todo mundo que está acompanhando vai levar esse sentimento. Então, é isso. Boa sorte para quem vai disputar a eleição desse ano. Tomara que aqui tenha se extraído lições valiosas, né, para encarar o debate eleitoral de 2024 e ter sucesso aí nas ruas. Então, mais uma vez, obrigado. A gente se encontra no próximo Conversas com o Ipicuera. Valeu.